na Bíblia, e um dos assuntos que eu sou muito sensível é a questão de geração, é a questão de reino de Deus, é a questão de filhos. Isso mexe muito comigo, porque o que você faz hoje vai ecoar na eternidade, e o que você faz com seus filhos hoje vão fazer com que eles no futuro também ecoem na eternidade. Eu queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus, e que você abrisse seu coração para receber essa palavra nessa noite, ser marcado por Deus, ser tomado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Deixa eu só pegar a palavra aqui, que saiu da tela, está aqui. Eu mandei para vocês aí, né, Alex? Palavra para projetar certinho? Está aí para projetar direitinho? Eu vou orar aqui enquanto vocês fazem aí a organização. Amém, irmãos? Cadê aqui? É isso. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesta noite, Pai, que a Tua palavra venha penetrar em nossos corações com vida e unção, com poder e graça. Libera, Senhor Jesus, a unção sobre a minha vida, para que eu ministre o Evangelho da graça, segundo a Tua vontade, Pai, não segundo a minha vontade. Queremos, Ó Pai, estabelecer o reino de Deus, estabelecer a vontade do Senhor nessa noite. Fala o meu coração, fala o coração dos meus irmãos, com poder e graça, em nome de Jesus. Diga amém. Fala assim: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, seminário de filhos, eu particularmente, eu não sei se eu ministrei já em algum, né? Eu não lembro de ter ministrado sobre esse assunto, mas eu e a Soraya, a pastora, ministramos muito sobre curso de casados, fazem pelo menos 15 anos. Se eu for observar, pelo menos 12 turmas eu já ministrei, curso de casados. E um dos maiores problemas dentro do corpo de Cristo, e quando se trata de família, é a relação, a concordância entre os pais para disciplinar, orientar e ensinar os seus filhos. Toda vez que nós olhamos para a Bíblia, se percebe muita determinação, muita convicção, muita palavra de Deus, muita revelação, para que os filhos posteriormente exerçam a função que Deus tem para eles. Mas ao mesmo tempo, pais negligentes, pais ausentes, pais que não assumem a sua responsabilidade diante da família, como Deus gosta, como Deus decide, o resultado normalmente é terrível. Terrível no sentido, perde a direção, perde o propósito, perde o chamado. Então, queria que você hoje prestasse atenção nessa palavra, porque eu quero falar sobre qual que é o perfil de pais, mãe e pai, e qual é o perfil de filhos na ótica de Deus. Então Deus tem muito, quando Ele olha para um filho, Ele tem clareza o que Ele está olhando. Da mesma forma que Deus, quando olha para os pais, Ele sabe exatamente o que Ele quer olhar. Então tem uma forma que Deus enxerga os filhos, e existe também uma forma que Deus enxerga os pais, e você precisa entender esse princípio. E o nosso versículo base, é o próximo slide já, ele está em Salmos 127, esse versículo é o que vai definir a nossa palavra dessa noite. É uma palavra de ensino, não é tão inspirativa. Eu espero que o Espírito Santo mova o seu coração no princípio. Eu e a Soraya falamos muito com os pastores. Eu não estou preocupado em fazer um grande mover espiritual aqui, onde você caia no chão e saia tremendo. A minha preocupação é que o princípio entre no seu coração, de tal maneira que ele fica com uma árvore plantada junto a ribeiro, e floresça e cresça todos os dias, até você alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Então Salmos 127, a partir do verso 1, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos,
o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, você percebe que a Bíblia, ela é cheia de princípios. Fala comigo assim: Bíblia igual princípios. Então, Deus é muito claro em questão de princípios. E em Oséias capítulo 4, verso 6, que é o próximo slide, já pode passar? Vou avisando. Oséias capítulo 4, verso 6, fala que o povo padece por falta de conhecimento. Fala, seu irmão assim: o conhecimento mata quando não temos. Então, a falta de conhecimento, na verdade, a falta de conhecimento mata. Quando você não tem revelação, quando você não tem clareza de como conduzir qualquer área da sua vida, o resultado é morte. Não adianta eu querer conduzir aqui, ser pastor, se eu não entender como funciona a vida de pastor segundo aos olhos de Deus. Não adianta eu querer tocar teclado que nem o Eric, enquanto eu não estudar e conhecer o que é um teclado. Não adianta eu querer ser o dono de uma empresa como o Clodoaldo, se eu não estudar a área do Clodoaldo e entender como funciona. Então, conhecer é a base, é o início para que você tenha uma vida de sucesso, uma vida de êxito, uma vida segundo a vontade de Deus. Eu tenho aqui 40 minutos para ministrar para você. Eu quero que você saia daqui com alguns princípios poderosos no seu coração. Então, isso acontece muitas vezes, não é porque você não tem oportunidade. Nós não temos conhecimento, não é porque você nasceu na família A, B ou C, ou você nasceu num bairro A, B ou C, ou você nasceu na cidade, na igreja tal. Você tem acesso ao conhecimento da palavra de Deus através do corpo de Cristo. Quando você chega perto do Ed, da Rosângela, você vai aprender sobre casamento, sobre como liderar uma célula, como multiplicar uma célula. Se você chegar perto do Clodoaldo, você vai ter a unção do Clodoaldo e aprender com ele. Nós falhamos, negligenciamos o conhecer quando nós não valorizamos onde estamos, quando não valorizamos o que Deus nos dá. E nesta noite, você precisa sair daqui, parar de negligenciar os princípios da criação de filho. E agora eu falo parar de negligenciar é o seguinte: parar de não conhecer qual que é o papel, o seu papel, o papel do seu filho, como Deus enxerga isso. E quando você conhecer, parar de negligenciar no dia a dia. O que acontece com muitas pessoas, muitos cristãos, é o voo de galinha. Alguém conhece como uma galinha voa? Alguém já viu uma galinha voando assim, passeando pelo céu? Alguém já viu? Como ela funciona? Ela pega a asinha dela, começa a bater, ela até dá um salto grande, mas depois de alguns minutos ela faz o quê? Cai. Por quê? Ela tem as asas, ela tem até o conhecimento não vou falar que não tem, porque ela não consegue voar, mas ela tenta, mas toda vez que ela tenta, ela não consegue. Muitos cristãos estão vivendo com seus filhos, vivendo nas suas famílias, como uma galinha que tenta voar e não consegue. Por quê? Não consegue sair do lugar, não consegue sair do novo patamar, porque não tem perseverança. Fala para o seu irmão assim: a perseverança é a base da criação de filhos. Fala para o outro assim: a perseverança é a base da criação de filhos. Então, muitas pessoas negligenciam o que Deus coloca em nossas mãos, e quando não buscamos isso, e a sua vontade, nós percebemos que as pessoas se perdem. Esse princípio serve também para todas as áreas, inclusive criação de filhos. Próxima página. Mostra aí que Salmo 127 fala o quê? Mostra como Deus enxerga os filhos e como Deus enxerga os pais. Saber, irmãos, o perfil do filho, a ótica de Deus, é fundamental para que tudo que você pratique com seu filho, leve ele ao conhecer, a avançar e conquistar. Uma vez que você tem a mente de Deus, ao enxergar o seu filho, aos olhos de Deus, ao enxergar os seus filhos, você vai perceber que tudo que sai da sua boca, e toda ação que você tiver, vai ter resultado para a glória do Senhor Jesus. Uma vez que você, repito isso para você, uma vez que você enxerga os seus filhos como Deus enxerga, o resultado é glória, manifestação de poder e propósito cumprido. Fala para o seu irmão assim: o propósito de Deus depende de como você enxerga os seus filhos. Mas antes de saber qual que é o seu papel, como Deus te enxerga,
Porque nós queremos saber a nossa parte, nós somos egoístas, né, pastora? Nós somos egoístas. O que Deus enxerga em mim? Não, você precisa enxergar, saber como Deus enxerga o seu filho. Eu quero começar, próximo slide, falar o olhar de Deus para os seus filhos. E o primeiro ponto, são 3 pontos importantes, como Deus enxerga o seu filho. O primeiro ponto, fala que Deus enxerga os seus filhos como uma herança. Fala para o seu irmão assim: Deus enxerga os nossos filhos como herança. Presta atenção numa coisa aqui, muitos pais, aqui eu vejo a nenenzinha do Naor aqui, na Flávia, e eu vejo muitos pais pegam seus filhos pequenininhos, ao nascer, aquela comoção, aquela alegria, aquela emoção que não sai, que não tem onde sair, postam na internet, postam no Facebook, nasceu meu filho, nasceu minha filha, e eu vejo que é precioso demais. Curtem não dormir à noite, curtem viver intensamente esse relacionamento, porque o filho chegou, então é algo esperado, que traz muito prazer. A primeira palavrinha, a primeira vez que começa a andar, a primeira vez que fala mamãe, a primeira vez que fala papai, tudo isso é novidade, isso é encantador. Então nós pegamos essa relação de pai e filho, mãe e filho, como algo sobrenatural, e realmente é algo sobrenatural. Então os pais, eles são muito satisfeitos nos filhos, e tem muito prazer nos filhos, quando eles veem aquilo acontecer da forma que eles gostam, da forma que eles gostariam, da forma que eles enxergam o planejamento. Que maravilhoso isso! Mas isso acaba quando os filhos não se tornam projetos existenciais, quando os filhos não se envolvem no seu relacionamento com Deus, quando os filhos simplesmente são uma fonte de prazer natural. Como assim, pastor? Eu quero te falar, um dia eu estava num banco, trabalhava num banco há 10 anos atrás, um rapaz chegou para mim assim: você precisa mudar de vida. Eu falei assim: como assim? O Anselmo, o nome dele. Como assim mudar de vida? Sim, você precisa mudar de vida, Alexandre, porque os seus filhos são bitolados. Eu falei: como assim? Me explica, Anselmo. Eles são bitolados, você não leva eles para passear, você não deixa eles livres, você não deixa eles falar palavrão, você não deixa eles fazer nada, você deixa eles soltos, da forma que eles não têm alegria com você, eles não têm prazer em você. Ó, que chique, hein? Funcionando? Onde que aperta aqui? Pra lá, né? Aí, ó. Chique, hein? Glória a Deus, hein? Show! Perdi a linha aqui, deixa eu ver. O Anselmo. O Anselmo, então, eu falava dessa forma: e você tem que deixar que eu deixo meus filhos, final de semana eles viajam com os amigos, ele vai na casa dos amigos da escola, ficam lá, fazem o que quer, estão felizes da vida, sempre chegam segunda-feira felizes comigo. Aí eu falei para eles um dia assim: irmão, daqui 10 anos, a gente vai se encontrar, quando seu filho tiver 18 anos e os meus tiver 18 anos, vamos ver qual vai ser o caráter do seu filho e o caráter do meu filho. Falei bem que na lata assim, porque ele estava querendo mostrar que ser crente era um problema. E eu falei assim: olha, um dia, está chegando, tá? O Pedro já está com 14 anos, faltam 4 anos. Entendeu? Faltam 4 anos. Então, nós temos que perceber que a responsabilidade de um pai é muito além de ter prazer com o filho. E a gente percebe que conforme os filhos vão crescendo, vão dando trabalho. Conforme os filhos vão crescendo, eles vão tendo alguns problemas. E os pais tiram os olhos dele como herança e começam a enxergar como um problema. Eu estava passando na Vila Mariana, falei para minha esposa ontem, na Vila Mariana eu estava passando, e eu vi uma mulher xingando o filho: sua peste, sua maldição, não sei para que eu tive você não vale nada. O menino deve ter uns 4, 5 anos, porque ele estava colocando a mão no chão, estava sem máscara, e ela xingando, e ela assim, olhou para mim, ficou envergonhada, ela falou assim: você é assim mesmo, pelo amor de Deus, não sei como seu pai te aguenta. Eu fiquei observando aquele comportamento, eu fiquei pensando, lembrando da palavra: essa mulher não enxerga filho como herança, porque se ela soubesse o poder que a palavra dela tem, ela nunca liberaria essa herança espiritual para esse filho. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de comportamento. Quando cresce, começam a dar trabalho, e esse prazer se acaba, e acaba enxergando filhos como problema e cansaço. Quantos pais, eles não assumem a sua responsabilidade de cuidar dos seus filhos, e delegam.
A esposa estava escutando um vídeo hoje, que as pessoas acham que a escola tem obrigação de disciplinar, ensinar e colocar caráter no seu filho. Aí o professor falou o seguinte: como isso é possível? São tantas matérias no meio de tantos alunos, ainda assim você, em 4, 5 horas, você quer que o professor coloque princípios no seu filho? Impossível, é responsabilidade dos pais. E a gente percebe que cada dia que passa, a responsabilidade do pai é o seguinte: filho, fica quietinho aí. Filho, fica quietinho aí. Porque não querem ter trabalho, não querem avançar, não querem crescer, porque não enxergam como herança. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E temos que enxergar. E por que isso acontece? Porque nós enxergamos nossos filhos de forma natural. Eu queria evitar essa comparação, mas eu estou sentindo no meu espírito para falar isso. Nós enxergamos nossos filhos da mesma forma que nós enxergamos muitas vezes nossos cachorros, quando quem tem cachorro e cria. Enquanto está dando vida, está ali bom, você brinca. Na hora de começar a dar trabalho, muitos pais abandonam os cachorros. Quantos cachorros, animais estão na rua aí? Lógico que você não vai abandonar seu filho, mas emocionalmente, espiritualmente você abandona o seu filho. Pergunto para você nessa noite: qual foi a última vez que você sentou na cama com seu filho e orou com ele? Qual foi a última vez que você sentou com seu filho e contou uma história bíblica para ele? Qual foi a última vez que você saiu sozinho com seu filho? Qual foi a última vez que você conversou sobre as crises que ele tem na escola? Estou te perguntando isso, porque quem não faz isso, enxerga filhos de forma natural. Quem não faz isso, está enxergando filhos como um cachorrinho. Me perdoe falar assim, está gravando não, né? Nós estamos em família aqui. Enxerga como um cachorrinho, como um passarinho, como um gatinho. Não pergunta, porque qual que é a ideia de ter um animalzinho? Dar comida para ele, e ele dá... fica quietinho com você, e você nem... o bagulho... cansei, vou para o videogame, vou para a televisão, vou fazer qualquer coisa. E muitos pais têm se comportado dessa forma, porque não enxergam seus filhos de forma espiritual, enxergam seus filhos de forma natural. Próximo slide. Repetindo aqui, todo filho é herança. Eu quero te mostrar aqui 5 pontos, por que ele é herança. Alguns pontos de como Deus enxerga o seu filho, por que ele é uma herança. Primeira coisa, herança é dada por Deus. Se você observar bem, a herança não é definida ou escolhida por nós. Deus nos dá. Eu nunca imaginei que ia conhecer a Soraya, eu era da Assembleia de Deus. E um dia eu tive um problema na Assembleia de Deus lá, pedi a bênção do pastor, saí de lá, fui para a Batista. Não encaixei na Batista, recebi uma palavra profética, vim para a Videira. E quando eu vi a primeira célula, a Soraya não estava nem na célula nesse dia. Eu estava nem na célula, eu encontro a Soraya no trabalho dela, pegamos ela, foi para o trabalho. Depois de 3 anos que eu fui me relacionar com ela. Presta atenção numa coisa, Deus me deu a Soraya, Deus me deu Pedro e Davi, Deus te deu o seu filho. E é a herança de Deus. E você tem que perceber, uma coisa que é dada por Deus tem que ter muito valor, muito apreço, muito cuidado. Outro ponto importante, fala, a herança é questão de legalidade. Você tem autoridade para investir, treinar e corrigir. Uma vez que eu tenho herança na minha mão, que é o filho, eu preciso treiná-lo, eu preciso investir, eu tenho uma autoridade espiritual sobre ele. E precisamos investir esse tempo nele, exercendo aquela que é a nossa função como pais. E nós percebemos que muitos pais abrem mão dessa função, delegando aqui a tios, a avós, aos professores, e não assumindo todos os dias, sem exceção. Os meus filhos ou eu vou na minha cama, eu vou na cama deles, dar beijo, dar uma boa noite e declarar uma palavra profética para eles. Isso quando eu não deito na cama deles e oro com eles e converso como foi o seu dia. Sempre eu tenho essa relação. Agora que eu estou vindo bastante com o Pedro para Itaquera sozinho, de carro, e agora vim de moto, né? Daqui um pouquinho. A gente vem conversando, ele fala da série, ele fala da escola, ele fala da relação com a mãe dele, ele fala da relação com o irmão, e eu só escutando, e sempre colocando princípios. Quero que eu te falar, irmãos, quem tem uma herança, tem legalidade para liberar, para exercer a autoridade, e manifestar, investir, treinar aquele que é seu filho, amém? Então o terceiro ponto, mostra que a herança precisa ser preservada. Quando Deus olha para o seu filho e fala assim, precisa ser cuidado, precisa ser investido.
E aqui não aponta somente para os cuidados naturais, os cuidados que apontam, por exemplo, para a alimentação, para cuidados com roupa, com abrigo. Isso são cuidados básicos que até o mundano faz isso, até quem é fora da sociedade, quem não é pai faz isso. Hoje estou falando sobre cuidados espirituais. Qual foi a última vez que você impôs as mãos sobre a cabeça dos seus filhos? Qual foi a última vez que você sentou, pastor, meu filho tem 2 anos, 3 anos, 5 anos, já entende, ele já entende, amanhã vai ter muito mais as 7 necessidades das crianças, mas eu quero que você enxergue hoje o seu filho como herança, e a herança precisa ser preservada. Fala para o seu irmão, herança precisa ser preservada. A herança dos filhos é o nosso maior patrimônio. Se você olhar para a história do filho pródigo, a tristeza do pai não foi porque ele deu metade da herança para ele, dinheiro, money. A tristeza do pai foi porque o filho foi embora. E muitas vezes nós estamos mais chateados porque perdemos um emprego, perdemos um jogo, perdemos um passeio, arrumamos um problema com a esposa e desvalorizamos os nossos filhos. Seus filhos estão chorando, nem aí. Hoje assisti um vídeo, estava procurando um vídeo para passar aqui para os irmãos no final, vai passar, mas eu vi outro vídeo, que um filho pequeno, chegou aos 6, 7 anos, o pai muito ocupado, o pai trabalhava muito, 12 horas por dia, mal tinha tempo de ficar com o filho. O que ele faz? Ele foi chamado na escola, a mãe não podia porque estava doente, e ele foi chamado, ele foi bufando para a escola, porque ele não queria participar. Ei pai, deixa eu te explicar uma coisa, a responsabilidade do ensino, e de participar da reunião, e da disciplina para os seus filhos, é sua, não é da mãe. Então você precisa aprender que não é somente a sua esposa tem que ir na escola ver como está seu filho, você também precisa participar disso. Em casa eu faço isso, quando a senhora não pode ir eu vou, e vice-versa. Várias vezes até acharam estranho, nossa, no meio de 30 mulheres tinha um homem lá, eu, na Fundação Bradesco principalmente, eu ia lá. Voltando aqui, e esse pai ficou irado, ficou muito mal. Poxa, vou ter que largar o trabalho, tinha uma reunião importante, mas foi. E quando a professora chama ele fica assim. Pai de João Vitor, sou eu aqui, ela deu um papelzinho, nota 6. O pai ficou irado, ele nem viu a prova. Ele chegou em casa irado, porque eu visto na melhor escola, eu pago inglês, eu pago isso, eu pago aquilo para aquela criança, como que ela faz isso para mim, isso aqui, no final das contas, ele chega em casa, o filho pequeno, 6, 7 anos, vai querer dar um abraço, ele já dá um tapa, bate na criança, arrebenta, como você faz isso, tira essa nota? A mãe fica olhando e fala assim, ó. Ele foi para o quarto chorando. Aí a mãe falou assim, você viu esse papel? Eu vi, ele tirou 6. Leia o papel. Quando ele pegou para ler o papel, avaliação do meu papai. Quanto tempo dos seus dias seu pai tem com você? Nota 5. Quantas vezes ele saiu sozinho com você? Nota 6. Quantas vezes ele te beijou essa semana? Nota 7. Quantas vezes ele esteve, orou com você? Nota 5. Na verdade, a avaliação, nota 6, era a nota que o filho estava dando para o pai. E na verdade ele merecia menos, pela atitude. Mas por que disso? Porque não enxerga filhos como patrimônio. Eu enxergo o meu carro do ano como patrimônio, pastor Elner. Eu enxergo a minha moto como patrimônio. Eu enxergo o meu trabalho como patrimônio. Mas filho não precisa ter o cuidado. Quando bate no seu carro, como você fica? Como você fica, homem? Quando cai energia e queima a sua geladeira, mulher, como você fica? Eita Deus, né? Agora, quando seu filho está sofrendo algo emocional, espiritual, tendo ataque do diabo, como você fica? Eu fico triste. Então essa tristeza te leva a orar, jejuar por ele? Vamos ser sinceros, irmãos. Não enxergamos nossos filhos como patrimônio. Nós só queremos prazer com nossos filhos. Na hora que tem o trabalho, ele se vira, a mãe dele se vira, o pai dele se vira. Precisamos enxergar nossos filhos como patrimônio. Fala para o seu irmão, seu filho é o seu patrimônio. Por que ele é seu patrimônio? Porque o propósito da herança não é gastar, e sim passar para outros. Eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Como herança, o seu filho, você vai deixar, qual herança
que é o seu filho, como será essa herança que você vai deixar para o mundo? Esses dias eu estava olhando na internet, vi a foto de uma pessoa que trabalhou comigo há 15 anos atrás. O nome dela era Luciana. Mãe solteira, e ela amava rock, Iron Maiden, nada contra o rock, mas algumas músicas são invocação a demônios, não o estilo rock, mas a letra. E ao olhar para ela e a filha dela, que estava completando 16 anos, eu olhei, uma menina completamente depressiva na foto, vestida de roqueira, nada contra mesmo, mas você percebe que, aí depois eu entrei no perfil dela, curtindo morte, caveira, indo para o cemitério, tirando foto com várias coisas do inferno. Porque foi plantado, porque nós estamos escrevendo. Eu falei para o Anselmo aquele dia, daqui 10 anos na época, né? Vamos ver como vai estar os nossos filhos. Eu tenho um filho aqui, graças a Deus, apaixonado por Jesus, envolvido com a glória de Deus, querendo viver o propósito do Senhor. Eu não sei como está o filho deles ainda, mas a gente vai se encontrar um dia. A gente tem nossos Facebook juntos. Eu quero avaliar, sabe por quê? Porque quando eu enxergo meu filho como herança, eu não vou usá-lo para o meu prazer, eu vou impulsioná-lo para cumprir o propósito de Deus. Fala para o seu irmão assim: seu filho não é para o seu benefício, é para impulsioná-lo para Deus. Mas também, segundo ponto, quero te mostrar que filhos são flechas. Fala comigo: filhos são flechas. Como flechas, assim são os filhos. Salmo 127 fala sobre isso. E aqui nós precisamos enxergar bem, porque qual é o objetivo da flecha? Acertar o alvo. Presta bem atenção nisso. Flecha tem um objetivo. Se o seu filho é uma flecha, você precisa enxergar qual que é o alvo que Deus tem para o seu filho. Você precisa desenvolver o potencial que Deus tem dado ao seu filho. Você precisa perceber isso. Filhos já nascem com objetivo claro. Quem dá esse objetivo é Cristo. E qual que é o principal objetivo do seu filho? Expressar Cristo. Eu quero tirar novamente esse mundinho de pai, onde o filho é para o seu prazer, é para a sua curtição. É meu filho, eu faço o que eu quiser, do meu jeito, eu coloco os meus pensamentos. Não, você tem o seu filho como herança sim, para colocar ele como flecha e atingir o alvo que Deus tem para ele. Pergunto para você essa noite, mais uma vez, são perguntas a palavra: qual que é o alvo do seu filho? Você já orou para onde Deus quer levar o seu filho? Você tem investido exatamente onde Deus quer colocar o seu filho? Pastor, nem sei que Deus quer com o meu filho. Quantos anos tem o seu filho? 1 ano. Tudo bem. Mas se você entende que você tem herança, você transmitiu uma unção para ele, praticamente essa unção vai correr e vai ser muito mais avante, mais para frente. Essa unção vai muito mais longe. O meu filho, Pedro e Davi, vai muito mais longe que eu, como pastor. Eu creio que eles vão ser pastor um dia. Por que eu estou te falando isso? Porque se você não enxergar o objetivo claro, que é expressar Cristo, os outros objetivos não adianta. Muitos pais querem seus filhos em Harvard. Eu pergunto para você: Harvard é uma faculdade dos Estados Unidos, é essa a vontade de Deus para o seu filho? Ah, você vai. Ah, eu vou passar aqui, né? Eu esqueço, perdão. Para trás? Não, mais um. Aqui. Deixa eu lembrar disso aqui, os dois. Não dá para passar aí, não? Se passa aí melhor, porque eu não dou conta aqui não. Passar, mexer aqui, passar lá. Então, se você precisa perceber que Harvard é o seu sonho. Eu sei que é legal para estudar lá, Inglaterra, Estados Unidos, seja onde for. Mas presta atenção, qual que é o propósito de Deus? Porque às vezes na Unixul, aqui na Zona Leste, o seu filho vai alcançar onde você menos imaginava. E nós estamos orando, fazendo coisas para nosso prazer. Enxergamos filhos como posse nossa. Não, filhos são herança que Deus te deu para ser lançada. Fala para o seu irmão: filhos são herança que Deus me deu para ser lançado ao alvo de Cristo. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueçam disso. Então, como pais, precisamos discernir o alvo de vida dos nossos filhos para ajudá-los a atingir. Eu percebo claramente, Davi tem uma estirpe, um comportamento, uma personalidade completamente do Pedro.
Quando eu falo para o Davi, eu vejo alguém ministro de louvor, apaixonado por vidas, envolvente e evangelista. Quando eu olho para o Pedro, eu vejo um mestre, alguém que vai ter domínio de conteúdo, vai liberar palavras de poder. E eu estou percebendo qual que é o caminho que Deus tem para os meus filhos. E eu tenho investido exatamente na percepção espiritual que eu tenho. Lógico, aquilo que é o ponto mínimo deles, eu também desenvolvo. Então Pedro é mais tímido, então eu desenvolvo o quê? Relacionamento para ele. O Davi eu preciso segurar, então ensino ele a ficar quieto. Por que eu estou te falando isso? Porque eu preciso discernir como Deus quer trabalhar no meu filho. Não é a sua vontade, Eric, não é a sua vontade, Clodoaldo, não é a sua vontade, Gustavo, é a vontade de Deus. Como Deus quer, o que Deus tem para o Pedro, o que Deus tem para o Davi, o que Deus tem para a Maria, o que Deus tem para eles. Essa é a pergunta que você tem que fazer: qual que é a sua vontade para o meu filho Jesus? Porque você precisa discernir. Por isso precisamos entender como Deus olha os seus filhos. Ele olha como flecha, mas o que Deus está vendo. Então vamos entender o que é uma flecha. Próximo slide, por favor. Para acertar o alvo, primeiro você precisa enxergar o alvo, que é o propósito. Filhos inseguros, presta atenção nisso. Filhos inseguros são resultados de pais que não sabem para onde apontar a flecha. Sabe por que o seu filho não sabe o que ele quer da vida? Sabe por que o seu filho não tem identidade? Ele não sabe quem deve amar, quem não deve amar. Ele aceita qualquer vento de doutrina, qualquer influência, porque ele enxerga em você alguém que não sabe para onde está indo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu quero te falar, você pode sentar com seu filho e falar o que você quiser, mas ele vai seguir os seus exemplos. Acorda o seu irmão que está dormindo aí. Fala: acorda. Deixa dormir não, que o diabo quer roubar a identidade que Deus quer formar em você hoje. Os pais são aqueles que direcionam a flecha, mas o alvo, quem define é Deus. Muitos pais definem de forma natural o rumo dos seus filhos, porém isso é responsabilidade de Deus. Como eu te falei, os pais querem colocar os filhos na empresa que ele quer, casar com a pessoa que ele quer, ter o comportamento que ele quer. Assim, olha, esse quadrado, não saia desse quadrado, porque se sair desse quadrado, você vai ser um infeliz, você não vai conquistar. Presta atenção numa coisa. Eu vejo aqui o exemplo do Pablo Marçal. Pablo Marçal foi um explorador da videira, e teve um problema na videira em Goiânia, que ele precisou sair. Se ele não saísse, ele não ia alcançar tantas vidas como ele alcança hoje, através do trabalho dele. Presta atenção numa coisa: às vezes você está sendo a tampa do avançar dos seus filhos. Às vezes você está aí pedindo, seu filho está pedindo algo, presta atenção se não é Deus usando ele. Pai, eu quero estudar música. Pai, eu quero jogar futebol. Pai, eu quero ir mais para a igreja. Pai, eu quero estar envolvido na célula. Pai, eu quero fazer isso. Pai, eu quero fazer aquilo. Presta atenção, escuta. Se tem a ver com o mundo espiritual. E se ele não está discernindo da forma correta, começa a guiar ele naquelas questões que ele tem aptidão em Cristo. Como eu falei, o Davi é muito bom para conversar. Então, pode ter certeza, eu vou jogar ele numa praça um dia para ele evangelizar. E ele vai evangelizar. Ele estava online esses dias, começo do ano, falando de Jesus na sala. Ele falou: pai, hoje online, 3 amigos meus aceitaram Jesus. Eu falei: é isso aí, filho, semana que vem você vai pregar para mais uma pessoa. O rapazinho lá, 9 anos de idade, falou: estou namorando com a menina tal. Ele falou assim: irmão não, né? Ele falou: rapaz, para com isso, você não tem idade para isso, curta a vida, vai brincar de pipa, jogar videogame, vamos jogar Free Fire, larga essa menina, porque Deus tem o melhor para você, não é tempo na sua vida. O menino largou a namorada. Presta atenção, você precisa desenvolver os seus filhos, não segundo o seu querer, não segundo a sua vontade. Logicamente tem coisas que é importante estudar, precisa estudar. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Antes de ser lançada, a flecha precisa ser afiada. Então é nossa responsabilidade como pais afiar essa flecha chamada filho. Então precisa ensinar para ele a palavra de Deus, ensinar os caminhos do Senhor. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o curso vai ensinar isso para você amanhã até de tarde. Mas eu quero te levar a enxergar. Deus enxerga o seu filho como herança, Deus enxerga o seu filho como flecha. O seu filho é o seu maior tesouro. Outro e último ponto da flecha: o foco de quem lança deve ser o mesmo da flecha. Jesus só será centro na vida dos seus filhos se primeiro é centro na sua vida. Fala para o seu irmão assim: Jesus é centro na sua vida.
eu vou te perguntar algo, mas não precisa responder não, só pensa. Se você é alguém que não ora à noite, antes de dormir, não ora com a sua esposa, não adianta você querer exigir que todas as noites seu filho ore. Se você é alguém que não se alimenta da palavra de Deus, não adianta você querer exigir, falar assim, Neto, Richard, Paulo e Tabata, me ajuda com meu filho, porque ele está difícil demais. Mas qual foi a vez que você, porque eu sei que eles sentam, oram, consolidam, oram com eles atrás do culto. E você, pai? E você, mãe? Ai, Rosângela, meu filho de 5 anos está terrível, cuida dele para mim. Presta atenção, qual foi a vez que você sentou, orou, impôs as mãos, profetizou e declarou, e mostrou para ele a importância daquela atitude que está fazendo? Presta atenção, irmãos, nós queremos delegar, mas o seu filho como flecha só vai atingir o alvo se você tem como centro da sua vida o mesmo alvo, de Cristo Jesus. Pergunta para o seu irmão, Jesus é o centro da sua vida? E por último, do olhar de Deus para os filhos, próximo slide por favor, Deus enxerga filhos como galardão. Olha que interessante, o fruto do ventre, seu galardão, Salmo 127, além de Deus nos dar o filho como presente, com uma responsabilidade, mas é um prazer para desenvolver nosso caráter e levá-los a ser herança e ser flechas nesse mundo. Ele fala o seguinte, além de se fazer isso, eu vou te dar um presente, vou te dar um galardão por cuidar do seu filho. Existe no mundo espiritual, irmãos, eu a senhora sempre fala para casais, maridos, vocês serão perguntados por Deus, o que você fez pela esposa que eu te dei, e o que você fez com os filhos que eu te dei. E as mulheres são perguntadas, o que você fez com os filhos que eu te dei? Porque assim, Deus, eu enterrei o talento, eu não tive tempo, eu trabalhei tanto, 12 horas por dia, eu mal chegava em casa, quando eu chegava em casa eu só queria comer e dormir. Final de semana eu pegava as crianças, ia lá para a casa da vovó, e deixava lá, e ficava lá no WhatsApp, no Facebook, e de vez em quando eu saía para jogar. Aí olha, eu levava para a igreja para o domingo Kids, e ficava no culto. Presta atenção, isso não é afiar uma flecha, isso não é enxergar filho como galardão, ou como herança. Você está perdendo o seu galardão. Eu sempre brinco, mas é uma verdade, é uma brincadeira cheia de verdade, Edson. Meu único interesse aqui é expressar Cristo, porque eu quero galardão através de vocês. Eu sou pastor, não é porque eu acho legal, apesar que é muito gostoso ser pastor. Eu sou pastor, não é porque o pastor Wilson, eu tenho um alto salário. Eu sou pastor não é porque minha esposa empurrou. Eu sou pastor porque eu quero cumprir o propósito de Deus, primeiro. Mas o segundo, tem um grande interesse, eu quero o meu galardão. E quando eu olho para meus filhos, eu vou cuidar da melhor forma possível, porque através deles, eu também terei galardão. Sabe o que acontece, irmãos? Vamos ser transparentes e sinceros conosco. Muitas vezes deixamos de enxergar a eternidade, para enxergar somente as coisas da terra. Tudo que eu estou construindo, eu enxergo eternidade, galardão. Fala para o seu irmão assim, você enxerga o seu galardão? Em Mateus 10, fala que existe um galardão para aqueles que recebem profetas. Agora, qual será o galardão para aqueles que geram profetas? Se alguém receber os pequeninos, os profetas, dá um copo de água para um profeta, tem galardão de profeta. E quem gera um profeta? Eu tenho uma uma pastora, a tia Cleusa, o nome dela. Toda vez que ela me vê, ela tem 80 e poucos anos hoje, ela fala assim, você é o meu galardão. Ela me fala isso, e eu falo assim, eu sou o mesmo, aonde eu conquistar, aonde eu avançar, a responsabilidade é sua. Sabe por quê? Porque com 9 anos de idade, ela ia me buscar em casa para ir para a escola dominical. Agora, se uma pessoa que nem é parente meu teve esse encargo, você, pai, vai delegar o seu galardão, dar o seu galardão para outra pessoa, sabe o sorvete na testa? Pelo amor de Deus, assuma a sua responsabilidade de pai e toma posse do seu galardão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem mais 5 minutos, 10 minutos aqui, meu Deus, deixa eu correr. Agora eu quero te falar, para você entender, então, Deus olha os seus filhos de que maneira? Como herança. Fala comigo, Deus olha meus filhos como herança, como flecha e como galardão. É assim que você deve olhar. Agora, por quê? Como Deus enxerga você? Sabendo, próximo slide, pode avançar.
Pode avançar aí. Sabendo como Deus enxerga os filhos, fica mais claro entender o nosso papel como pais. Mesmo assim, Deus faz questão no Salmo 127 informar para você qual que é o perfil de pai que Ele olha, como que Ele olha os pais. Então o primeiro ponto, Ele olha os pais como aqueles que trabalham. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham. A edificação em Salmo 127 não são somente coisas naturais, mas inclui filhos. Ei homens, ei mulheres, nós trabalhamos muito, queremos a casa própria, queremos o carro próprio, nós queremos ter viagem 1 vez, 2 vezes por ano, nós queremos comer em bons restaurantes, mas só que Deus não te fez só para conquistar esse tipo de coisa, sabe, trabalhar, aponta para o seu filho, você precisa trabalhar na vida do seu filho, investir tempo no seu filho. Irmãos, nós temos 24 horas num dia, você gasta 8 a 10 horas no trabalho, e aqui na igreja, pelo menos não todos os dias, mas pelo menos 2 horas. Quantas horas você investe no seu filho? Se eu fosse pagar um salário para você hoje, Will, Eric, Clodoaldo, Soraya, Caio, pelo tanto que você trabalha com seus filhos, qual seria o seu salário? Seria igual ao seu salário que você trabalha para sustentar sua família? Avalie, porque Deus enxerga você como um trabalhador, alguém que trabalha, e trabalho também inclui criar os seus filhos. Presta bem atenção nisso, porque isso é importante. Os trabalhos dos pais implicam em 2 coisas: em suprir as necessidades dos filhos. Os pais bíblicos são aqueles que suprem a vida natural e espiritual dos filhos. Toda edificação requer trabalho. Irmãos, como você acha que nós edificamos essa igreja? Como você acha que você edifica o seu casamento? O Ed está aqui, quantos casamentos você resolve lá pela internet? Muitas pessoas, mulheres de pastores, né? Com problemas sérios de casamento, requer trabalho. Agora com nossos filhos, nós achamos que temos que ter trabalho. Pastor, eu invisto nele. Irmãos, eu estou te falando algo muito importante. O investimento é espiritual. Não, comida é obrigação, até o governo dá. Abrigo é obrigação, até o governo dá. A questão é investir tempo de qualidade, ensinando a palavra de Deus. O Pedro e o Davi, quando era pequeno, eles ficaram no meu colo assim, eu cantava música, todos os louvores, eles cantavam, até brinquei, o Ivano, né, falava assim, estou que nem o pastor Ivano é aquele que cantava, eu me rendo, e fazia o neném dormir. Grande é o Senhor, digno de louvor. Meus filhos dormiam com músicas cristãs, eu lendo a palavra, eu pregando a palavra, eu conversando sobre o reino de Deus. Não tem uma conversa no carro que os meus filhos não estão perto de mim, que não fala da igreja do reino de Deus. Quando eu sento com eles, como está a igreja, como está a relação lá, e a célula aqui de Pedro. Nós estamos preocupados em acertar a célula do Davi logo mais, que multiplicou, que ele vinha de terça. Mas percebe que eles veem eu trabalhando em função deles. O Pedro, eu moro longe, irmãos. O Pedro não falta um culto de domingo e sábados, a não ser se for encontro. Amanhã mesmo, já vem vir comigo, depois eu vou vir buscar. De carro eu gasto R$30 só para ir e voltar. Eu não preciso fazer muitas coisas aqui no sábado, no culto, na igreja de sábado. Mas eu faço questão, porque eu preciso trabalhar para que meu filho tenha Cristo manifesto na vida dele. Diga amém por isso. Aleluia. 2, sobre a questão de trabalho. O tempo de trabalho dos pais é definido por Deus. Aqui em Levíticos, não dá para a gente abrir, mas aponta, pastor, até quando eu vou trabalhar intensamente pelos meus filhos? Os pais mais naturais vão entender que é a vida toda, mas espiritualmente você vai implantar dentro dele as verdades até os 20 anos, sendo que a primeira infância, que é até os 7, é a fundamental. O caráter e a personalidade dos filhos vão ser implantados na primeira infância. E o restante dos 7 até os 20 anos, você vai consolidar esse perfil. Presta atenção nisso. Você precisa entender que filhos dão trabalho. Fala para o seu irmão, filho dá trabalho. Mas também, por causa do nosso tempo, se eu correr aqui, o olhar de Deus para os pais, Ele olha os pais também como sentinelas. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é uma sentinela? É um vigia. É proteção para quem depende da sentinela. Ei pai, você é a sentinela da sua casa. Ei mãe, você é a sentinela dos seus filhos.
O pai é o guarda-chuva maior, protege todos, mas você é sentinela dos seus filhos. E como sentinelas, você precisa entender que pais são sentinelas de filhos também. Então pais precisam guardar os seus filhos em cada fase. Eu lembro que o Pedro teve 5 anos de idade. Irmãos, foi uma guerra. Por quê? Com 5 anos foi, amor? Que na escola aconteceu aquele fato? Na escola que ele estava, tinha uma mocinha, uma menina também da idade dele, que uma criança de mesmo 5 anos, que levava ele para dentro de uma casinha, escola particular lá, estava, e falava assim: coloca o seu pipi aqui dentro, coloca o seu pipi aqui dentro, e durante muito tempo isso aconteceu. Um dia a Soraya, olhando o pipi dele, viu machucado, e ela perguntou: Pedro, o que é isso aqui? Hã? Ah, sim, alguma coisa. Ela mandava colocar, não mandava colocar? Sim, mandava colocar. E machucou. Aí nós fomos na escola resolver uma questão. Durante muitos dias, até semanas, nós impomos as mãos na cabeça dos nossos filhos. Pedro orava por ele todo dia, porque ele sonhava com a menina. Hoje ele nem lembra mais, graças a Deus. Mas presta atenção, o diabo queria colocar um espírito de prostituição, porque o espírito que estava na minha família. Lembra que meu pai morreu de prostituição? Lembra que meu avô morreu de prostituição? Meu bisavô? Lembra que eu com 12 anos também, eu lembro que com 12 anos, eu já tinha vontades promíscuas, já queria plantar no meu filho com 5 anos de idade. O diabo é sujo, e você como pai e mãe é sentinela, você precisa prestar atenção, impor as mãos, orar pelos seus filhos. Essa proteção não é só física, é intelectual. O que o seu filho está assistindo? Presta atenção, essa aqui é uma porcaria. Irmãos, eu quero te pedir algo, em nome de Jesus, tira TikTok dos seus filhos. Tira o TikTok dos seus filhos, sabe por quê? Esse TikTok, 90% é... Posso falar, está gravado? Não? Tá, depois vai ficar, depois, tá, muda aí, só muda, rapidinho, só muda. Ela, irmão, pelo amor de Deus, é nesta hora que damos espaço para outra influência em nossos filhos. Irmãos, presta muita atenção no que eu te falo aqui, eu estou terminando já, falta mais um ponto só. Se você não assumir a influência do seu filho, fatalmente o diabo vai assumir. Lá em casa, celular, até 1h da tarde não se toca. Lá em casa, domingo é dia do Senhor, não se existe celular. Eles ficam até assim, ó, doidinho. Eles ficam doidinho. Mas não toque celular. Sabe por quê? É o dia de sentar como família, é tempo de comer, é o tempo de escutar, assistir uma televisão. Silvio Santos, vem, assiste Silvio Santos. TikTok, Instagram, esquece. Nós colocamos uns padrões. Até 11 horas da noite, 11 horas não mexe mais nada. Eu estava todos os dias lendo a Bíblia com eles. Eu dei uma parada agora, preciso retomar essa questão. Mas todo dia lemos 3 capítulos da Bíblia. Eu sou sentinela, eu preciso guardar minha casa. Eu preciso ensinar meus filhos, mesmo a nenenzinha do Naor que tem 1 ano, eu preciso escutar que Deus, Jesus, cura, liberta, restaura. Precisa crer nisso, amém, igreja? Aleluia. E por último, o olhar de Deus para os pais. Deus enxerga você, pais, como guerreiros. Próximo slide. Como flecha nas mãos do guerreiro. Filhos em nossas mãos são flechas, mas nós como pais somos guerreiros. O diabo usa meios sutis na guerra contra os nossos filhos: TV, internet e apps. Então o diabo nessa guerra está usando o quê? As armas dele. E os filhos são flecha em nossas mãos. Dependendo da idade, não proíba os seus filhos, ensine. Tem pais que não têm paciência. Eu confesso que algumas vezes eu sou assim. Por que não pode isso, pai? Porque não pode, acabou o assunto, sou seu pai, estou mandando. Mas só que quando eu percebo o diabo entrando, eu falo: filho, vem aqui, deixa eu te mostrar. Eu estou esperando mais alguns anos, eu vou fazer questão de andar no meio da Cracolândia com o meu filho Pedro.
e com meu filho Davi. Eu vou entrar na Cracolândia para ele ver o que a droga faz. Eu vou entrar no hospital psiquiátrico para ver o que o diabo faz na vida das pessoas. Eu vou entrar no hospital do câncer para ver o que o diabo faz, câncer de garganta. Vou mostrar tudo isso para ele. Sabe por quê? Porque eu não quero proibir que ele não pode beber, fumar, cheirar, porque ele não pode. Eu quero mostrar para ele a consequência do pecado na vida das pessoas. E quando a gente enxerga, eu sou dessa forma. Eu nunca entrei no prostíbulo, eu nunca entrei numa boate, na minha vida, nunca entrei num lugar desse. E sabe por que eu nunca entrei? Porque minha mãe fazia questão de me mostrar o que era de Deus, o que era de Deus, o que não era de Deus. E ela mostrava em fotos, ela mostrava assim, olha, tá vendo aquela pessoa? Olha aquele casamento, filho, tal, mostrava tudo. E dentro de casa eu tinha um exemplo, infelizmente, meu pai promíscuo e bebia. Então você começa a perceber que como guerreiro, você precisa cuidar da sua casa. Então não é para proibir, cala a boca, moleque, desse jeito, não, senta, mostra para ele. Esses dias o Davi me perguntava sobre questão de menstruação, né? Falava, o que é menstruação? Aí a Soraya, ele está com 10 anos já, irmãos. Às vezes ele passa umas vergonhas na escola, porque na escola dele é o pessoal um pouco mais avançado. Aí a Soraya explicou com todo detalhe, isso aqui é o útero da mulher prepara, aí quando não vem o neném, nasce, tá, porque não vem a cegonha mais, né, mãe? Exatamente, filho. Então eu quero que você entenda isso. Sentar com o seu filho é importante, mostrar para ele, porque você é um guerreiro. Fala para o seu irmão, você é um guerreiro. E como guerreiro, os pais devem usar o quê? Qual é a nossa principal arma, irmãos? Fala comigo assim, a espada, que é a palavra de Deus. Aleluia. Nossa espada é a palavra de Deus, nossa bomba é a oração. Invista tempo de ensino e oração nos seus filhos. Aleluia. Próximo slide, por favor. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E a conclusão que eu quero te mostrar aqui no gráfico, próximo slide. Aleluia. Nossa, ficou ruim aí. Não está assim não, está bonitinho aqui, ó, no meu, ó. Está aqui. Mas aqui eu vou explicar para você, é um triângulo. Volta lá, pode voltar. É um triângulo, irmãos, que fala sobre equilíbrio. Está escrito aqui no meio, equilíbrio. Onde aqui na ponta é família, aqui é finanças, e lá em cima, igreja. Tem uma seta bem grossa que aponta para baixo, lá de cima, que a igreja influencia a sua família e as finanças. E tem uma seta um pouco mais fina, significa que você como família envolvida, precisa se envolver com a igreja, e você nas suas finanças precisa se envolver na igreja. Quando esse ciclo está perfeito, existe uma harmonia nessas questões. O que eu quis mostrar para vocês, isso é a propósito de Deus na sua vida, porque tudo isso, família, igreja e finanças, Deus quer te prosperar, Deus quer te dar uma família abençoada, e quer que você cumpra o propósito de Deus na igreja. Mas para isso acontecer, precisa ter esse equilíbrio, porque o resultado desse equilíbrio se chama alegria, paz e desfrute. Eu vou mandar para vocês depois esse slide. Mas o que acontece com muitos? Investe em finanças, automaticamente o equilíbrio se perde. Investe muito tempo somente na igreja. Pastor, está falando para sair da igreja? De jeito nenhum. Ou estou falando para você não ser alguém displicente com a sua casa, e achar que Deus vai te dar dinheiro toda hora, da forma que você quer, sem você trabalhar. Você precisa trabalhar. Mas sabe o que acontece com muitas pessoas? Infelizmente, elas não entendem esse princípio. E aí, por causa do dinheiro, abre mão de tempo com a família. Pai e mãe, se você não tem tempo de qualidade com seus filhos, eu quero pedir para você, em nome de Jesus, reveja que esses dias, na verdade não vou falar sobre isso não, a sua família, os seus filhos estão crescendo, a minha pergunta é, qual o percentual de influência sua sobre os seus filhos? Quem é a pessoa que mais influencia? Se não é você, e não é a sua esposa, você está na água. Com quem ele fica mais tempo, é quem ele mais é influenciado. Presta atenção, a escola já tem um trabalho dela, ela consegue colocar caráter, mas precisamos ter esse equilíbrio. Por isso que alguns empregos eu acho que é do diabo, pastora, amor, por conta do quê? Porque são empregos que tiram você dos seus filhos, principalmente na idade que ele mais precisa, que é a primeira infância, que é a segunda infância. A adolescência é uma fase crucial,
que mexe muito com a identidade dele. Você, pai, precisa estar perto. Pode avançar o último slide, por favor? Hoje é dia de enxergar como Deus enxerga. Filhos são como herança, flechas e galardão. Pais são os que trabalham, são sentinelas, são guerreiros. Eu queria passar por último um vídeo, 2 minutos só, e pedir para você se posicionar como esse homem. É vídeo para pais, tá? Mas serve para mães também. É um princípio de se posicionar diante de Deus, em nome de Jesus, amém? Pode desligar as luzes, passar esse vídeo. Eric, por favor, aqui teclado. Está pronto aí? Olha lá. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou, eu vou, eu vou. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você rapidamente. Onde estão os homens e as mulheres de Deus que assumirão a responsabilidade deles das suas casas? Hoje é dia de você enxergar como Deus enxerga. Enxergar os seus filhos como flechas. Enxergar os seus filhos como herança. Você se enxergar como trabalhador. Alguém que é guerreiro. Você precisa assumir a sua posição hoje, homem e mulher. Eu sei que tem muitas mulheres sem os maridos, mas acredite, você e sua casa servirá ao Senhor Jesus.
E a partir do momento que você assumir essa posição de mulher sábia, que edifica o lar, cuidando dos seus filhos, Deus vai alcançar seu marido também, em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Fala assim: Senhor Jesus, esta noite decido enxergar os meus filhos como o Senhor enxerga. Eles são herança do Senhor, eles são flecha em minhas mãos, e são os meus, e é o meu galardão. Me posiciono da forma que o Senhor me enxerga. Eu sou guerreiro. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu sou o trabalhador. Senhor Jesus, eu me posiciono hoje diante da tua presença para assumir meu papel e levar os meus filhos a cumprir o teu propósito, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Por causa do nosso tempo, não dá para impor as mãos para orar. Minha esposa. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós estamos correndo aqui com a nossa programação. Eu vou dar 5 minutos de intervalo. Não é para você conversar, dispersar, para você tomar um cafezinho ali, tem uma bolachinha, e depois você volta que nós vamos para a nossa última palavra em nome de Jesus. Amém?